em parceria com a Agência de Divulgação Científica, com um oferecimento do Instituto de Biociências de Botucatu. Começa agora o Por Acaso, onde cada caso é um caso. Apresentado pela Gabriela Larissa, ou derramada pros íntimos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Por Acaso, onde cada caso é um caso. E o episódio de hoje é feito para você que já ouviu a palavra quântico em vários lugares e não faz ideia do que isso significa. E para você que está se sentindo nostálgico sobre o começo do Por Acaso. É isso aí, porque hoje nós estamos aqui com um convidado super especial, que foi o primeiro convidado que nós tivemos aqui no podcast, no nosso episódio piloto. É o professor Joel Meza Ormaza, que é graduado em Física Nuclear, mestre e doutor em Física. Professor Joel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, estou feliz de estar aqui e sem máscara, porque aquele primeiro experimento foi um experimento todo mundo mascarado. Hoje as máscaras caíram. Exatamente. Hoje as máscaras caíram. Aquele foi o nosso primeiro episódio. O professor Joel super confiou no potencial do podcast e a gente está conseguindo levar ele adiante até hoje, né? E o professor Joel, ele é um querido, é um grande defensor da ciência, um grande divulgador da ciência também. Ele é convidado para o Pint of Science quase todo ano, né? Já tá batendo carteirinha no Pint of Science. Eu me diverto muito com o Pint of Science. E é isso, é sempre uma honra poder ter o professor Joel aqui. E como nós completamos um ano, né, em maio, nós trouxemos novamente esse convidado. E para me ajudar no bate-papo de hoje, eu também tenho aqui Arthur Gasparindo, que todo mundo já conhece, que é graduando em Biologia e que flerta muito com a física. Ele gosta muito de física, apesar de ele estar se formando biólogo. Bem-vindo, Arthur. Exatamente. E também temos aqui a nossa apresentadora, que também está voltando aqui e esteve aqui no nosso primeiro episódio do podcast Por Acaso. É, exatamente. Todo mundo estava aqui. E aí, né, como o nosso formato pede, de acordo com o que a gente estabeleceu, a gente vai começar falando de um filme. A gente vai falar do filme Homem-Formiga 3, Quantum Mania. O filme gira em torno da história da filha do Homem-Formiga e ela descobre que ela consegue encontrar de volta a mãe dela no reino quântico. E aí todos eles vão viver uma aventura no reino quântico. É basicamente isso a história. E aí é uma trama cheia de segredos, coisas aí não reveladas. Não, você tá confundindo. Não, pera, isso era no 2. A filha do Homem-Formiga vai ajudar a encontrar a sogra do Homem-Formiga. Não, ela já tá lá, ela voltou no segundo filme, que foi antes do Guerra Infinita. Caramba, faz muito tempo. Eu nem tempo. sei. Eu assisti esse filme. Você assistiu É todos verdade, eles. eu assisti e eu não lembro de nada do Eu filme. estou muito feliz com toda essa confusão, porque eu achava que eu estava com algum problema de senilidade. Para mim é extremamente confuso, leva atrás do personagem, e porquê, os motivos e a cronologicidade das coisas, não? Eu acho que nesse sentido lembra um pouco aquilo que eu comentava do Doutor Estranho, não? Que o filme parece uma montanha russa. Quando parece que tudo se vai resolver bem, é para manter o espectador o tempo inteiro em tensão. O que vai acontecer com palpitação? E aqui é um pouco isso também, não? Exatamente. Só que para acompanhar, eu acho que continua sendo voltado para um público, que é esse público das novas gerações, que tem esse bombardeio de informação e que já está viciado nesse bombardeio de informação. E quando as coisas acontecem de forma calma, a pessoa fica entediada, fica boring. Então precisa a todo momento ter alguma surpresa, não? Mas eu não consigo acompanhar a surpresa, não? Eu fico meio perdido, tenho uma dificuldade. Vou ter que começar a assistir esse filme com um caderninho, fazendo árvore cronológica, quem está, quem não está, quem estava no anterior. Porque eu assisti os outros dois também, há algum tempo. Eu ia fazer a lição de casa para assistir de novo, para tentar me colocar em dia, mas não consegui. Então as lembranças que eu tenho são desse tipo, meio confusas. Bom, quem estava, quem não estava, por que estava, saiu, não sei quem ficou. E no filme, alguns momentos no filme que parece que tudo se vai resolver. E de pronto parece que vai ficar de uma maneira que depois muda, as voltas, as idas. Então, assim, requer atenção. Sim, não, e tem também que a MCU, né, os filmes da Marvel, já chegou numa quantidade de filmes
que agora não basta você assistir os filmes titulares, né? Eu vou saber tudo sobre o Homem-Formiga, só ver o Homem-Formiga 1, 2 e 3, acabou. Não, você tem que... Teve história... No 2, terminou com o Homem-Formiga salvando a sogra dele, colocando pra fora do Reino Quântico e ele ficando preso lá. Mas como que ele escapou de lá? Ele escapou de lá no Avengers Ultimato. E aí, quando ele saiu, e aí depois... Vai acontecendo em outros filmes as coisas, você tem que ter visto um monte de filme. Isso eu acho um pouco problemático, porque fica difícil de acompanhar, fica difícil de lembrar. Então, uma das formas que eu uso pra medir se um filme da Marvel foi bom é o quanto eu consigo lembrar do filme, do objetivo, sem precisar rever. Isso é uma medida que eu uso aí pra ver se o filme valeu a pena ou não. Mas essa situação, os próprios desenvolvedores do filme, eles percebem, porque eles tiram sarro em determinados momentos. Tem algumas cenas onde o nosso herói Homem-Formiga é confundido com outros outros Avengers, não? Então, você é um inseto, você é Homem-Aranha. E é isso, a gente, bom, tinha um público de história de quadrinho, quando era história de quadrinho, que era aquele público fiel que comprava os números, que seguia, que gastava um dinheiro razoável em comprar as historinhas, não? Hoje, acredito, deve continuar existindo a história impressa, mas banca de jornal morreu. Qual é o caminho hoje? São os filmes, e provavelmente deve ter uma geração hoje que se ocupa também de acompanhar essas coisas e que deve ter na ponta da língua quem é quem, o que cada um faz, qual é o superpoder, qual é a limitação que cada um tem. Para mim é complexo. Hoje em dia eu acho que os quadrinhos ficam mais para colecionadores. Realmente é a galera que está disposta a acompanhar. É um público mais nicho, assim, né? Uma coisa que se bem que agora, né, com o mundo virtual, agora já tem os quadrinhos online também, você lê na internet. Então tem todo um novo público lá. A minha irmã, ela tava passando pela adolescência agora há pouco aí, sei lá quantos anos ela tem. Mentira. ela adora ficar lendo quadrinho, ela lê webcomics, que chama agora. E aí ela fica lá o dia inteiro scrollando lá o negócio, lendo quadrinhos. E os quadrinhos, eles são até feitos de uma forma diferente. Porque agora não tem a limitação mais de página, né? Então é como se fosse uma fita corrida. Entendi. E aí você só vai aí você faz um scroll cima. e vai para direita, esquerda, acima e embaixo. É isso aí, você não tem mais páginas, você tem, sei lá, metros de quadrinhos. Eu acho isso muito interessante porque eu tenho uma dificuldade imensa para ler quadrinho. Quando eu tava no ensino médio, quando eu era adolescente, eu peguei alguns quadrinhos para ler, porque o pessoal recomendou, falou que era muito bom. E eu acho que eu sou uma pessoa muito pouco visual. Eu pegava o quadrinho, aí eu só lia os balões, só onde tinha coisa escrita, e não olhava as imagens. E aí não fazia nenhum sentido. Nossa, eu fazia o contrário. Eu olhava só as imagens e depois eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E aí era muito balãozinho, tinha muita coisa pra ler naquele negócio lá. Pra mim era o contrário. No meu caso, eu sou da época um pouco mais antiga. Alguns quadrinhos me ajudaram a ler os livros. Eu lembro, na minha infância em Cuba, tinha quadrinhos sobre o livro da selva, a história de Mowgli. E saía o quadrinho saía em uma revista, um jornalzinho que era para criança, que era semanal, e tinha uma página com um pedacinho da história contada. Aí toda semana você tinha que comprar para continuar a história. Mas nem sempre. Você chegava a tempo, acabava na banca. E eu perdi alguns pedaços da história. Até quando eu tive uma idade suficientemente razoável, eu falei, quer saber, vou comprar o livro e vou ler, porque tem que estar dependendo de que me soltem uma coisa em pedacinho. O livro eu posso ler no meu tempo, quando tenho vontade de ler, eu leio um dia, 2 dias, demoro o resto da vida para ler. Mas não dependo de terceiros. Mas enfim, esses filmes da Marvel, eu já confundi tudo. Eu gosto muito do Homem-Formiga 1. O 2 eu lembro muito pouco. Eu lembro tipo, quem é o vilão, assim, e que entrou os personagens e que eles encolheram um laboratório inteiro. Isso é uma coisa que eu lembro. É verdade, isso foi legal. Isso foi legal. Mas é um filme que eu achei pouco memorável. Ele não foi grande assim, né? Bom mesmo é o primeiro Homem-Formiga que apresenta os personagens. Eu gosto muito desses filmes de origem. E eu gosto muito do personagem do Scott Lang. Ele vai roubar o traje do Homem-Formiga do Hank Pym. E aí o Hank pensa, caramba, ele conseguiu, vou chamá-lo pra ser Homem-Formiga. Ele era um ex-presidiário que tenta se reinserir na sociedade e tem toda aquela dificuldade. Aí tem um personagem emblemático que é o
gerente da loja que vende sorvete. Sim. E aí chega um cara na loja pedindo, eu quero bolo, eu quero um hambúrguer. Mas a gente não vende nada disso. E aí ele trata super bem, aí o gerente chama. Bom, eu tratei ele bem, me vou mandar embora. Não, ele fala, não, você é ex-presidiário. Mas o gerente percebe que ele foi preso por uma coisa que o gerente até admirava o que ele tinha feito. Nossa, você é meu herói. Mas eu tenho que te demitir. Porque a sociedade não aceita que alguém na tua condição seja readmitido, não? E aí todo esse problema, ele tinha que pagar pensão para a filha, pequenininha, até o aniversário da filha, que por alguma medida restritiva ele não podia ir. Tem uma certa solidariedade por parte da ex-mulher dele, que ela não condena ele, ela percebe que ele precisa participar da educação da filha, e a filha adora o pai. E só que o marido é policial, acho. Então imagina, não? Um ex-presidiário que era meu marido agora é policial, é estranho. Então tinha uma certa hostilidade nesse ambiente. Não? E progride mais devagar, né? Sim, Você vai sendo familiarizado. Exato. Né? É um filme, é uma família. Ele é mais... Você fica curioso para ver o desenrolar. E ele é levado para volta ao mundo do crime, não? Porque por falta de opção. E os coleguinhas dele, de República, eles tentavam induzir, mas de uma maneira muito leve, não? Muito sutil. Inclusive quando ele volta já, porque eles tentam sinalizar para ele as propostas de como pegar a roupinha lá, mas ele não quer ouvir. Não, eu tenho que arrumar um emprego, eu tenho que ser um trabalhador. Quando ele vê que tudo fecha, mandam ele embora. Ele chega, está todo mundo fazendo alguma coisa, mas você percebe que eles estavam atentos para qualquer hora, largar tudo e ia explicar para ele. Não, o plano é esse aqui. Então é muito a vida de qualquer um de nós. Não é nada assim muito... Não, isso não acontece, isso não aconteceu nunca com ninguém. São coisas que podem ter acontecido na vida de pessoas comuns. Já quando entra nas outras coisas, já começa a ficar mais nonsense. Mas nesse filme ainda é um pouco contido, porque o Hank, ele, quem desenha o traje do Homem-Formiga, ele explica, não, eu sou um cientista, eu tava estudando, eu fiz uma descoberta. Ainda é uma coisa administrável. Aí, do final do filme pra depois, os filmes subsequentes, é uma coisa totalmente maluca. Porque eles começaram a tentar jogar muita ciência. Mas eu não sei se eles não pegaram um consultor científico, porque eu não sei, é umas coisas que bem um absurdo, né? Tem um negócio lá de, a partícula PIN que ele inventou, né? Que faz com que ele consiga encolher. Como eles falam que funciona no filme? Eles falam que isso diminui o espaço entre os átomos, e aí por isso que ele fica com super força quando ele tá pequeno, porque ele tem a mesma massa dele grande, só que pequeno. Só que ao mesmo tempo ele vai lá e dá um soco super forte, só que ele também monta numa formiga, e a formiga consegue carregar um homem adulto, aparentemente. De 80 quilos, né? Não sei. Isso é muito estranho, porque a densidade não existe. Sim. Essa pessoa, se ela entrar na água, vai afundar também. E vejam que são as duas situações, ela pode diminuir e aumentar. Então quando aumenta, a massa é a mesma, o volume aumentou, então a densidade diminui. E é engraçado, porque poderiam pensar, não, ele cresceu, ele tem mais massa. Não, a massa é a mesma. Então, é interessante que quando está pequenininho, a velocidade é igual. Quando está grande, fica meio lerdo, não? Que é uma coisa que intuitivamente a gente pensa. Maior, mais massa, maior inércia, maior dificuldade para mover. A gente vê jogador de basquete todos têm quase a minha altura, uns 2,5 metros. Só que não. Eles são extremamente ágeis na quadra, mas quando eles andam com dificuldade, porque uma pessoa dessa pesa quantos quilos também. Então, o princípio da inércia, que o nosso amigo Galileu descobriu há quase 500 anos, ele é um princípio válido, funciona. Mas aqui, a inércia é usada oportunamente e de maneira errada, eu acho, porque a massa é a mesma. Então, não faria sentido. E quando diminui, a massa é a mesma, então a densidade aumenta. Deveria afundar em água,
E ele deveria, quando ele ficasse grandão, ele deveria ficar super fraco também, né? Porque ele ia ter a mesma força de uma pessoa normal. O João Bobo, alguma coisa assim Sim. muito... Ia bater um vento, ele ia cair. Exato. Ficaria levitando. Mas, de novo, no filme do Doutor Estranho, a gente não pode chegar no cinema com aquela crítica científica porque tem um AVC. Tem que pensar, eu vou desligar, meu senso crítico tende assintoticamente a menos infinito. O que vier, eu vou aceitar que dói menos. Na DC, eles têm uma versão desse super-herói, um análogo, né, do Homem-Formiga, que chama o Átomo. E é um cara que também consegue encolher, só que lá eles dão uma explicação diferente, que o poder dele, o traje que ele usa, permite ele controlar a densidade do corpo dele. Então ele pode ficar pequeno, e aí ele consegue ficar menos denso ou mais denso. E aí ele pode, tipo, na hora de dar o soco, aumentar a densidade só da mão dele pro soco sair forte, mas aí ele fica com o peso de uma pessoa pequena. Mais elaborado, Aí pouco, né? faz um pouco mais de sentido. Mas eu descobri que recentemente nos quadrinhos, eles tentaram explicar mais cientificamente como que funciona esse negócio do Homem-Formiga, dele encolher. Que é basicamente assim, tem uma coisa que chama o raio de Bohr. Sim, certo? que é o raio do átomo de hidrogênio. Exatamente. E aí, para eles calcularem isso, eles usam a constante de Planck. Depois você fala aí pra gente o que é isso. E a relação entre a massa do elétron e a distância dele pro núcleo. Certo? Algo Essencialmente assim. passa por aí, sim. E aí, isso é uma coisa que precisa se manter nos átomos. E aí, eles tentam não violar leis da física, falando que a partícula PIN, na verdade, desloca a massa excedente do corpo dele para uma outra dimensão. E aí ele fica com a massa reduzida, ele não fica com a mesma massa dele quando ele reduz. E aí isso explica como que ele consegue encolher, para manter o raio de Bohr. Isso já é uma coisa... Já faz um pouquinho mais de sentido. Eu teria que fazer a conta aqui de cabeça. Depois da Covid, estou com algumas... Eu já era meio lesado, agora estou um pouco mais lesado, não? Mas é uma sacada razoável. Porque na física quântica tem muita coisa que é jogada para baixo do tapete, usando essa desculpa. Vai para um universo paralelo. Tem umas teorias que são chamadas de teorias de variáveis ocultas. O que significa variável oculta? Alguma coisa que está ajudando a facilitar a troca de informações, mas que eu não tenho acesso a elas. Isso é uma coisa, sei lá, é como a Santíssima Trindade, não? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, aceita que dói menos, então é uma espécie de Santíssima Trindade. Nossa, variáveis ocultas, é um jeito tão chique de falar, eu não sei. Exato. Mas é que quem fala não sei não é o Joel, que não sabe e sim. é gente que sabe muito. Então, é difícil. É uma maneira elegante de falar não sei. Exatamente. E isso é utilizado para explicar fenômenos que no filme são tratados também de maneira que é o emaranhamento quântico, relacionado com troca de informação de maneira instantânea, porque de acordo com a teoria da relatividade, tem um limite para a troca de informação, que é a velocidade da luz. Então, e esse limite, assim, para entender isso de uma maneira um pouco mais... A luz viaja muito rápido, então a gente parece que é instantâneo, mas não é. Se eu quiser saber a hora agora aqui e olhar para um relógio, a informação que eu vou ter é a informação da hora que tinha no tempo que a luz gastou de ir do relógio até meu olho. Ou seja, quando a gente à noite olha para o céu e vê as estrelinhas, olha a estrelinha de hoje à noite. Não, essa estrelinha, a luz que está chegando a nós hoje é uma luz que foi emitida há milhões de anos. Porque a luz tarda esse tempo para chegar a nós. Então, o céu que a gente vê é uma espécie de máquina do tempo. Ele está, quanto mais velha a estrela, mais tempo essa luz tardou para chegar, porque mais distante vai estar da gente. E o emaranhamento quântico diz que essa troca de informação acontece de maneira instantânea. Ou seja, as coisas no mundo quântico, elas estão combinadas de uma maneira que se eu mexer aqui, esse aqui sabe na hora. Trocando informação de uma maneira
que supera a velocidade da luz. Uhum. Porque se fosse com a velocidade da luz, gastaria um tempo para, fiz tal coisa. Ah, deixa-me mexer, que aquele se mexeu. Não, eu mexo aqui e esse se mexe automaticamente. Uhum. E isso, bom, isso foi implementado, porque isso tinha uma teoria relacionada com isso. Na realidade, tudo isso nasceu de uma época em que a mecânica quântica, a física quântica estava nascendo. E tinha um debate grande entre, bom, esse mundo é real, não é? Porque ele não tem muito a ver com nossa realidade. E no filme, o mundo quântico é igual a nós, tem chão, tem... Inclusive, quando eu comecei a ver o filme, eu não lembrava muito bem do que tinha acontecido nos anteriores, e eu pensei, bom, alguém promoveu alguma espécie de teoria de evolução no mundo quântico, porque tinha umas coisas que pareciam dinossauros, umas lesmas andando, que eu pensei, opa, pareciam umas samambaias gigantes, parecia um mundo meio jurássico assim, não sei. Sim. Bom, pode ser que o desenrolar do filme seja que, de alguma maneira, se criou algum ecossistema no mundo quântico que está evoluindo muito rápido e vai aparecer em algum momento gente inteligente, que, não sei, no andar do filme eu pensei que ia acontecer isso. Eu acho, isso acontece, né, porque a gente é muito preso ao que a gente consegue ver. A gente é muito acostumado ao mundo que a gente tem. E isso é engraçado, falando da velocidade da luz, né, o tempo para a velocidade da luz chegar. Eu lembro no ensino médio, quando o professor falou que a luz do sol leva 8 minutos para chegar na Terra, e eu fiquei, tipo, como assim? E eu fiquei chocadíssima de saber que não é instantâneo. Não. Porque a gente tá acostumado aqui, aperta o interruptor, acende. Liga a lanterna, a luz projeta automaticamente na parede, muito rápido. Porque são distâncias curtas, né? E a gente cresce com isso. E aí, quando ele falou isso, que tem essa diferença da chegada da luz, eu fiquei, tipo, não pode ser. Não, e isso é muito chocante, porque isso limita o quanto a gente consegue conhecer do universo, né? O tal do universo observável é onde a luz consegue chegar na gente. Exato. Porque vai chegar um ponto que ele vai estar expandindo tanto que a luz não vai mais... Ela vai demorar mais tempo para chegar na gente do que o universo consegue expandir. E a gente ter pontos no universo que a gente só não consegue saber o que tem ali mesmo. Então, você falou do Sol, é importante, que a gente esquece que o Sol é uma estrela, e é a estrela mais próxima que a gente tem. Eu fui pegar alguma Sirius, alguma muito distante, e o Sol está a 8 minutos da gente. Pensando no tempo que a luz gasta. Já vi isso, se tiver alguém e for olhar para o Sol, o que está vendo alguma coisa que aconteceu 8 minutos atrás, tá bom? Mas não olhe para o Sol porque vai prejudicar a visão. Olha de óculos escuros. Isso é óculos escuros. Enfim, isso, aí a gente tem essa limitação, é como a gente vê. A gente acha que o que a gente vê é o que o mundo é. E é aí que a física quântica começa a desafiar, né? Exatamente. E assim que começou o filme, a primeira coisa que eu pensei, eles falaram, a gente vai pro dimensão quântica, pro mundo quântico. E aí, quando eu vi acontecendo, a impressão que me dava era que eles estavam só vivendo no mesmo mundo, só que microscópico. Que eles ficaram do tamanho de bactérias, pra mim parecia isso. Mas não é essa a intenção deles, né? É como se eles tivessem encolhido tanto que eles foram pra outra dimensão. Tipo, outra dimensão, uma realidade paralela. Onde as leis da física funcionam diferentes. Vou falar uma coisa aqui que não sei se vocês já ouviram em algum momento, mas pode servir um pouquinho para entender, para dar uma colherzinha de chá para esse tipo de coisa, não? O nosso universo, ele tem, bom, tem uma composição, tem partículas e tem antipartículas, tá bom? Por algum motivo tem mais partículas que antipartículas. Porque se a quantidade fosse a mesma, elas teriam se aniquilado e não teria matéria, não? Pronto. Tem algumas explicações baseadas na origem do universo que justificam isso. Porque tem. E entra naquela coisa dos multiversos. Então, esse é o universo dos multiversos possíveis, no qual sobrou mais partícula que antipartícula. Tá bom? Na série Cosmos, a primeira série Cosmos, de Carl Sagan, em um dos capítulos, fica falando dessa assimetria entre partículas e antipartículas, e ele, em um determinado momento, ele fala assim, vejam que o nosso universo, na realidade, poderia ser um elétron de um outro universo maior, e nós todos, toda a nossa vida, toda a nossa dinâmica, que para nós parece macroscópica, para um observador em uma dimensão maior, estaria dentro de um elétron. Tá bom? Então, ou seja, claro que uma hipótese maluca, tão maluca quanto essa da variável oculta, não? Porque é uma dimensão que eu não tenho acesso.
nem para cima nem para baixo. Ou seja, os eletrõezinhos são da área de biológicas. Quando eu olho para um formigueirinho assim, para mim todas as formiguinhas são iguais, mas não são. Tem uma que tem mais pelinho numa perna, alguma deve ter uma pintinha, alguma deve ter a anteninha mais torta que a outra. Então, elas não são indistinguíveis. Na física quântica, todos os elétrons são iguais, eles são indistinguíveis. Não tem um elétron mais gordinho, mais magrinho, mais redondinho, menos redondinho, elétron com pintinha, elétron canhoto, não tem. Todos são indistinguíveis. Será que eles são realmente indistinguíveis? Ou será que eu estou tratando eles como trato formiguinhas, que para olhar de um físico, todos são iguais. Tem seis perninhas, tem formiga, não? Seis perninhas, anteninha, aquele olho composto, não sei se formiga tem. Tem. Olhando de longe, essa é igual a essa. Não tem. Essas três são iguais. Não consigo. Essa é mais bonita, mais feia. Não tem. Mas, no olhar de um biólogo com microscópio, elas são diferentes. Agora, o elétron, cadê o microscópio para olhar o elétron? Então, nós não temos possibilidade de olhar no interior de um elétron. E nós não temos porque a física quântica também não deixa olhar dentro de um elétron. E isso é outra coisa que o filme ele trata de uma maneira muito leviana, não? Porque as coisas diminuem de tamanho e tudo continua igual. A atmosfera respirável. E aí vem um biólogo importante para a física, Brown, o botânico Brown, que descobriu o movimento browniano, olhando pólen em água. No microscópio ele via que o pólen, grãozinho de pólen, ficava dançando de um lugar para outro. Por quê? Porque o pólen ele é pequenininho, não chega a ser microscópico, porque o grão de pólen em algumas flores dá para ver ele a olho nu, não? Mas não importa. Ele é uma coisa que não é invisível totalmente. Com uma lupa, com um microscopinho dá para ver. E ele viu que aquilo se mexia, por quê? Porque as moléculas de água, devido ao movimento térmico, ficavam batendo e faziam que o negócio se mexesse. Todas as personagens do filme estão com tamanho menor que um grão de pólen, imerso em um fluido que é atmosfera, ar, sei lá o quê. Ninguém fica levando tombo. Tem um inseto pequenininho, ele é muito pequeno, acho que é um dos menores insetos que tem, e ele é voador. Só que as asas dele não são que nem dos outros insetos, elas parecem remos, elas têm tipo dedos compridos assim, porque eles não estão nadando, eles são pequenos o suficiente para o ar ser mais viscoso para eles. E então eles estão nadando no ar. E é muito estranho, porque eles se mexem devagar voando. Isso me lembra, na verdade, de um vídeo do Kurzgesagt. Sempre falo isso, toda hora eu tô citando o Kurzgesagt. A gente tem que fazer uma parceria aí. Mas que eles falam sobre o mundo microscópico que aconteceria se a gente diminuísse. E ele fala que, na verdade, seria extremamente perigoso, porque, por exemplo, se você é pequeno, você tem o tamanho do Homem-Formiga, você não importa quão forte você é, você não vai conseguir romper a força de tensão da água. E você consegue se afogar numa gota de água. E você não vai conseguir sair dali, porque você não consegue romper. A tensão superficial. Mas exatamente. Então, eles estariam todos mortos lá, na verdade. Eles estariam se afogando no ar. Só a paulada que eles levariam nas moléculas do ar estariam... E a pressão do ar... Mas isso, de novo. Aceita que dói menos. O único jeito seria se ele conseguisse manusear detergente, né? Aí ele consegue romper. Mas a molécula de detergente aqui na mão dele, como é que ele vai segurar? Exato. Inclusive, isso é uma coisa que na física, ela descreve, entra numa área da física que são chamados motores brownianos, que explica um monte de coisas que não podemos explicar do ponto de vista... Isso não chega a ser microscópico. Ontem tem uma palestra sobre contracepção masculina. E o professor mostrava o espermatozoide lá com flagelinho. Então, o espermatozoide podia ter uma hélice, mas não ia funcionar. Quando a gente vê aquele outro protozoário, paramécio, que tem um monte de cílios, esse que tem uns... Que parece um trireme, não? Quando tem aquele desenhinho das guerras dos gregos contra os persas, dos triremes, sempre tem um desenho com um barquinho. Então, ele parece um trireme. Ele não funciona como um trireme, porque o trireme tem a superfície da água, tudo macroscópico, o tamanho das moléculas de água não é compatível com o tamanho do que se está movendo, então
o movimento é um movimento baseado em leis de Newton. No caso desses objetos microscópicos, essas coisas, eles estão com tamanhos que são compatíveis com as moléculas de água. E esse processo não pode ser um processo simples de como a gente resolve. Tem uma força de arrasto, força de atrito, tem turbulência, não. Então, para estudar isso, tem uma parte da física, da termodinâmica física, que trata esses processos como motores brownianos e que explica. Na célula tem como um esqueleto, um citoesqueleto. E por esse citoesqueleto tem coisas que se movem. E eu não lembro a coisa que se move, Covid. E, bom, tem alguma coisa que se move pelo citoesqueleto para levar algum tipo de informação e o movimento é baseado nesses motores brownianos. Tem ATP que quebra e então solta então eu lembro disso porque... eu lembro essa molécula, ela inclusive parece umas perninhas assim, caminhando. Exatamente. Mas é um andar que tem um pouquinho a ver com outra coisa que a física estuda, que é o andar do Bêbado. Que explica também o movimento browniano. Andar do Bêbado. O Bêbado dá um passinho para frente, um para lado, um mais curto, um mais longo, cai, levanta. Então é meio aleatório. É chamado de random walk. Então essa molécula que tem como umas perninhas, o passo não é definido. Você vê que o passo tem uma claudicação e que, de forma geral, o resultado final é para frente, ou para o lugar que a molécula precisa se deslocar. Mas tem uma certa excitação, não? E a teoria dos motores brownianos explica isso. Nossos amigos lá no reino quântico, pelo menos, deveriam, nesse tipo de deslocamento, deveriam ter esse tipo de dificuldade, não? Porque... eu acho que isso ia ser um acréscimo tão legal no filme, na verdade. Eu acho que ia ser tão Eles lutando lá, cambaleando, todo mundo bêbado. Eu ia adorar. Só que aí o filme ia durar quanto? Uma semana de filme, porque... Então, mas aí que tá, se eles tivessem essa propriedade de se mover diferente, talvez eles tomassem decisões diferentes. E resolvessem as coisas mais rápido e com mais diplomacia, quem sabe. Né, por essas limitações. Então, isso é uma coisa que pode acontecer. Eu ia perguntar qual que é a definição da palavra quântico. Então, quântico... A física quântica nasceu em 1900, tentando resolver um problema relativamente simples, que é o problema do equilíbrio térmico. Nós estamos aqui numa sala com uma temperatura agradável. Se tivesse frio, estaríamos pedindo para desligar o ar ou com blusa. De forma geral, a termodinâmica diz que corpos com temperatura diferente, eles vão para um equilíbrio. Então, o corpo mais quente esfria e o corpo mais frio esquenta, até que os dois corpos tenham a mesma temperatura. Como acontece esse trânsito para o equilíbrio? Através de troca de energia. E essa energia essa troca é através de radiação eletromagnética. E o espectro eletromagnético, temos luz aqui, que tem a parte visível, tem infravermelha, tem ultravioleta. É uma onda, tem comprimento de onda, tem amplitude. Nós enxergamos a parte do visível. Nossos olhos são nosso detector de radiação eletromagnética no intervalinho do visível, que é um intervalinho bem pequenininho. Isso é bom. Porque se fosse maior, nossa cabeça seria do tamanho da cabeça do... sim, o Modok. É verdade. Porque, imagina, já tem estudos, o pessoal da biológica é muito mais esperto que a gente para entender essas coisas, não? De tudo que está acontecendo aqui, eu estou perdendo 99% das coisas, porque não dá. Então, nossa visão periférica é péssima. Porque é isso, porque o cérebro tem que tomar conta de tanta coisa, que se tivesse que ir no mínimo detalhe da visão, estaríamos no chão postrado, porque o consumo de energia necessário para isso seria enorme, não faríamos mais nada, e a cabeça teria que ter não sei quantos metros cúbicos de tamanho. O entendimento que existia é que esse processo de troca, a intensidade da energia da troca, como é uma onda, todo mundo imagina como é uma onda, não? Um negócio sobe, desce. A onda eletromagnética é um pouquinho mais complicada, mas é a mesma coisa. É um sobe e desce de uma componente elétrica e um sobe e desce de uma componente magnética, só que em planos perpendiculares. Pronto. O entendimento que tinha até finalzinho do século XIX, começo do século XX, era que
a energia associada com essa troca era proporcional ao quadrado de quão grande essa onda era. Pronto. Isso é o que a matemática, a física falava até aquele momento. E todo mundo tentava aplicar isso para explicar esse trânsito para o equilíbrio. E não funciona. E aí então o nosso amigo Planck, Max Planck, que foi o pai da física quântica, e foi um pai assim, um pai meio... Eu sou o pai, mas ele não percebeu que ele era o pai. Alguém falou, você é o pai? Ah, eu sou o pai. Você é o pai? Não, mas não sou. Você... Não. Ah, sim, eu sou, tá bom. Demorou para ele se convencer de que, da contribuição que ele tinha feito. O Planck, em lugar de falar que essa troca dependia do quadrado da amplitude da onda, falou, não, depende da frequência da onda. O que é essa frequência? Quantas vezes isso sobe e desce em um intervalinho de tempo? Você vê que são coisas independentes. O Planck fez um cálculo considerando que dependia dessa frequência, que é quantas vezes a onda vai e volta em um intervalinho de tempo, e conseguiu aplicar o resultado experimental. Mas ele entrou em pânico com isso, porque esse resultado dele ia contra os físicos que eram os donos da verdade, até aquelas autoridades, não? E ele inclusive falava que para fazer esse cálculo, ele sabia que tinha que fazer aquilo. E ele chamava aquilo ato de desespero. Ele não acreditava no que ele tinha feito. Aí ele publicou o trabalho passou meio desapercebido pela maioria dos cientistas, mas alguns prestaram atenção. Um deles foi Einstein, que sempre fala que Einstein não gostava de física quântica, mas se a física quântica existe hoje, um dos maiores responsáveis é Albert Einstein. Einstein, para explicar o efeito fotoelétrico, que é um efeitinho que já era conhecido desde meados do século XIX. Se ilumina um metal e ele libera elétrons. E isso não tinha como explicar, considerando que a energia dependia da amplitude ao quadrado da onda. O Einstein comprou a ideia do Planck e explicou o efeito fotoelétrico em 3 linhas. 1905. 19 de maio a gente comemorou o Dia da Física aqui no Brasil. Por quê? Porque em 1905 Einstein publicou 3 trabalhos, um sobre efeito fotoelétrico, um sobre movimento browniano e o primeiro trabalho sobre relatividade. Todo mundo fala, não, Einstein ganhou o prêmio Nobel por teoria da relatividade. Não, ele ganhou pelo efeito fotoelétrico. Só que a relatividade demorou para ele ganhar o Nobel porque precisou ser comprovada a relatividade. Não? Mas o Comitê Nobel não teve coragem de falar que era pela relatividade. E ela, pelas grandes contribuições à física teórica. Após isso, teve outro físico famoso, importante para a física quântica, Niels Bohr, que utilizou essa ideia de Planck para explicar o átomo de hidrogênio. Fez um modelinho que, como você falou, não? Ele é um modelo mecânico, ou seja, as leis de Newton valem para o átomo. É um modelo ultrapassado, mas é um modelo espetacular, porque ele incluiu resultados de Planck. Porque um resultado essencial de Planck é uma constante, que ele chamou de H. Eu falo nas minhas aulas, não foi que Planck acordou um dia de manhã e falou, hoje eu vou inventar uma teoria que vai ter uma constante que vai ter meu nome. Não, o Planck estava tentando resolver um problema de uma maneira que ele achava que estava trapaceando, e como resultado desse trabalho todo, apareceu que a energia era trocada em pacotinhos. E esses pacotinhos de energia são uma constante, H, que é a constante de Planck, vezes a frequência da radiação eletromagnética que tem nesse pacotinho. E esse pacotinho, o Einstein pegou para explicar o efeito fotoelétrico, o Bohr explicou para explicar o átomo de hidrogênio, e alguém cunhou e chamou esse pacote de energia, a gente vai chamar de quantum de energia. E quantum, em latim, é pacote, é quantidade. E uma quantidade, exato. Então, e daí veio o nome de física quântica. Depois, o sucesso de utilizar essa receitinha de Planck para explicar um monte de outros fenômenos que foram aparecendo foi impressionante. E aí a gente pensa, e por que a coisa funcionou tão bem? E vejam que ainda a gente não chegou à formulação matemática. Estamos em 1911, que foi quando Bohr apresentou o modelinho dele para o átomo. A matematização estava... Ainda se acreditava que a física aquela
de Maxwell, Newton, era física válida. Teve um cara, Lord Kelvin, que falou em 1900, final do século XIX, que a física acabou. Não tem que ninguém mais estudar física, estaria desempregado hoje se esse cara estivesse certo. Porque física era dois probleminhas. Um era esse de como corpos trocam radiação, e outro era a detecção do meio pelo qual a luz se propagava. Essas duas coisas. Ele falou, quando resolver isso, acabou. Não tem mais que estudar física, é só usar, está prontinha. E ele achava que era um problema de resolução a curto prazo. A FAPESP me dá um temático, eu resolvo isso. Com dinheiro, como estagiário, com gente inteligente. E bom, dessas duas coisas, de uma nasceu a teoria da relatividade e da outra nasceu a física quântica. Aí a história depois continuou. E continuou num nível que hoje a gente está aqui com lâmpadas de LED, estamos com celulares, com computadores, porque a física quântica previu essas coisas. Ou seja, o transistor, ele foi inventado porque alguém fez conta usando física quântica, mecânica quântica, viu? Se a gente construir um material com essas propriedades, ele vai emitir luz com baixíssimo custo, que é a lâmpada de LED. Aqueles laserzinhos que a gente tem de apontador laser, que a gente chama de laser, na realidade não é um laser, é um LED emissor de luz. Um diodo, desculpa, um diodo emissor de luz, que emite luz coerente, na mesma condição de um laser. Um laser é uma coisa muito cara, que consome muita energia. Aqueles lasers de rubí ou de CO2, e são uns aparelhos robustos. O apontadorzinho laser a gente leva no bolso, com uma pilha você usa. Então nossa vida deve muito hoje à física quântica hoje. Eu achei isso muito novidade, achei muito... Sim. Que eu pensei, não, a física quântica é uma área super recente, eles estão vendo aí coisas, né, muito diferentes do estabelecido. E sim, é recente, eles estão vendo coisas diferentes, mas não é recente como eu achava. Então já foi uma coisa que foi muito útil até esse momento. A gente tem um professor do departamento que ministrava mecânica quântica e ele tirava sarro, porque eu ministro uma disciplina que chama física moderna. Mas não tem nada de moderna, tem mais de 100 anos. Então, mas o que acontece? A gente distingue, tem essa distinção porque é uma física que é diferente da física clássica. A física clássica tem mecânica, eletrodinâmica, termodinâmica e mecânica estatística, e me falta um pilar agora. Bom, mas mecânica quântica e relatividade são coisas que foram criadas, idealizadas, estruturadas nos últimos 120 anos. E que são coisas que, como não tem muito a ver com a nossa realidade, com a nossa percepção do mundo, que é uma percepção também viciada, porque aqui a gente está vendo essa parede de que cor? Meio creminho, não? Se eu colocar uma luz vermelha aqui, de que cor eu vou ver essa parede? Avermelhada. Qual é a cor da parede, então? Sim. Depende da luz. Eu tava achando engraçado anteontem, quando a gente tava no Paint, o lugar lá tinha umas luzes de... Como é que chama? Luz negra. Tinha umas luzes de luz negra. E eu tinha ido com uma camisa verde. E aí, ninguém na mesa acreditava que a minha camisa era verde, porque ela tava parecendo tipo um cinza, um branco claro. Mas quando colocava a mão na frente, assim, pra fazer sombra, a sombra ficava verde. Exato. Era muito estranho. E que coisa é a cor verde? A cor verde é alguma coisa que quando a luz incide, absorve todos os comprimentos de onda e devolve um comprimento de onda que meu cérebro identifica como a cor verde. Fotossíntese é um dos fenômenos mais quânticos que existe. Não me perguntem de fotossíntese, que não sei. Mas quando alguém pergunta, não, porque a física quântica é uma coisa de físico, de conta, não. Fotossíntese é um processo que a gente não consegue entender na sua plenitude se não olhar ele de forma quântica. E vejam que é um processo tão espetacular que a gente consegue reproduzir a fotossíntese, sabe? Produzir um equipamento que emula a fotossíntese. Não passa nem perto. Ainda bem. Porque se isso aparecer, acabou a Amazônia. Aí vai ter a desculpa para desmatar tudo, porque eu fiz aqui uma máquina que pega CO2, libera oxigênio. Não é isso que preocupa. Tem outras coisas, claro, rios. Mas esse povo que quer ganhar dinheiro olha para o que interessa para eles. Imagina se inventassem essa máquina. Ia ser uma máquina que pega, limpa a atmosfera, gera energia
Exato. Produz açúcar. E faz comida ainda pra todo mundo. Exato. Pronto. Resolveu os maiores problemas da humanidade. Nós vamos ficar no ócio criativo o tempo inteiro. Exato. Meu Deus. Mas eu achei interessante a parte dessa coisa da resposta, de acontecer algo num lugar e ter uma resposta imediata em outro lugar. Isso é uma coisa que, pra quem não tá familiarizado com as propriedades da matéria, parece uma coisa mística, né? E parece, e ela é usada de forma mística, porque esse comportamento que é restrito a esses tamanhos. Vamos esquecer do filme, porque no filme eles fazem um modelo microscópico do nosso modelo macroscópico. Não? Lá tem vida, tem gente com problema igual, feliz, triste. Isso que aconteceu no filme é uma liberdade poética. O dono, o cara que quer ganhar dinheiro com isso, ganha. Não tem, quer ir assistir, assista. Se for físico e ficar chateado, não assista, mas... Agora, tem um caso contrário, que é essa realidade quântica, que não tem nada a ver com a nossa, e foi um pouquinho o que a gente também falou no Paint, não? Levar coisas que estão restritas a esse mundo, levar para a nossa realidade. Então, emaranhamento quântico, tipo, o que eu decidi fazer, você vai saber. E você vai agir sem eu te falar. Isso pode ser coincidência, pode ser acaso, pode ser... não sei. Mas não tem nada a ver com emaranhamento quântico. E... bom, tem uma parte do filme que até aparecem algumas coisas que eu acho que força um pouquinho a física quântica, que está na caixa de Schrödinger, para puxar a história do gato, de todos os estados que estão coexistindo. Mas aí, de novo, em física quântica, aquilo que eu falei, os elétrons são todos indistinguíveis. Todos os homens-formiga que estavam lá eram distintos um do outro, porque cada um se achava, eu sou verdadeiro, eu sou verdadeiro, eu sou verdadeiro. Aí, bom, aquele trabalho coletivo que eles coordenam, demorou um tempo para acontecer, mas se tivesse emaranhamento quântico, eles já estariam trabalhando coletivo, ninguém, não teria essa discussão primeiro. Aliás, eu vou fazer um comentário que tem um pouquinho a ver com o Doutor Estranho. Naquela vez a gente discutiu qual é o superpoder que você queria. Sim. O cara mais perigoso desse filme aqui foi aquele cara que lia a mente. Nossa, sim. E para mim, os demais estavam mortos. Se esse cara tiver noção do poder que ele tem, ele acabava com o universo, ele virava o dono do universo. E esse para mim era o cara mais sinistro. A sorte é que ele era do bem. Sim. Não, é que nem o Professor Xavier, né, dos X-Men. Ele é um dos mutantes mais poderosos que existem, ponto, assim. É inconcebível o que ele consegue fazer. Ainda mais com aquela máquina lá que tem... Não sei se você já assistiu o X-Men. Sim. Aquela máquina que tem que chamar o cérebro. O cérebro. Mas é cérebro? Não tem um nome tipo Cerberus? Não. Então tá bom. O cérebro. Que é tipo parece um observatório, assim. E ele sabe onde estão todos os mutantes. E aí amplia o poder dele pra ele conseguir fazer o poder dele em qualquer lugar do mundo. Só que, tipo, o poder dele, ele consegue, tipo, desligar o cérebro de todo mundo na sala, assim. As pessoas, tipo, morreram porque ele causou um AVC ali, sei lá. Ele consegue matar qualquer um, ler a mente deles, pegar segredos, fazer as pessoas esquecerem, lembrarem de coisas que não aconteceram. Ele consegue fazer o que ele quiser. Eu nem sei o que ele manda os outros nas missões lá, Pois né? é. Nos negócios. Pois é. Isso é outra coisa também, mas faz parte do show. Eu lembro, na minha infância, passava em Cuba muito aqueles seriados japoneses de robô que formava com navezinhas. Era uma navezinha que vinha um monstro atacar, aí as navezinhas começavam a atacar. 15 minutos de raio, não dá, pronto. Aí, vamos juntar. Aí juntava, virava aquele robô. Aí o robô tentava todas as armas possíveis e imagináveis. Nenhuma funcionava. Aí pegava um sabre e cortava o monstro ao meio. 2 horas, por que não pegou o sabre do começo e já contava? Sabe? Sim. Era muito coreográfico o negócio. E aqui um pouco a mesma coisa. Eles ficam tentando, pequeno, grande, e ao final a maneira que vai matar é uma maneira que podia ter feito isso desde o início. Já tem uma experiência prévia que isso funciona.
Então Exatamente. Mas Isso é parte do engraçado. show também, senão o filme vai durar 2 minutos. Esse negócio do show tem um meme que eu acho muito engraçado. Que é tipo, tá escrito assim, a cara do vilão esperando os Power Rangers terminar de dançar pra começar a luta. Aí ele fica parado. Exato, é muito coreográfico, é muito... Aí tem, sempre tem uma piada, alguém fala alguma coisa, alguém... Mas é bom, faz parte do... Senão ia ser muito chato também. Faz Faz. parte. Essa história de... É importante, porque em física quântica tem uma regra... bom, peraí. Como a física quântica é tão estranha, tão diferente do que a gente espera que aconteça, porque na nossa experiência, que os nossos sentidos percebem, não? Ela percebe coisas do tipo, esse celular está aqui, foi para lá, não? Para chegar aqui, ele passou por tudo isso aqui. Porque o movimento desse celular regido por uma regra, por uma lei, por um conjunto de leis, que são as leis de Newton. E as leis de Newton dizem que a força igual a massa vezes a aceleração. E a aceleração é uma coisa, vou falar para um público geral aqui. Vou falar primeiro em termos científicos rigorosos. A aceleração é a derivada da velocidade. E a velocidade é a derivada da posição. Que coisa é a derivada? A velocidade com que uma magnitude muda. Então, a aceleração é com que velocidade a velocidade muda. E a velocidade é a velocidade com que a posição muda. Tá bom? E por que eu consigo usar as leis da mecânica de Newton no nosso macromundo? Porque em algum momento eu sei onde isso aqui estava e que velocidade tinha. No micromundo não dá para fazer isso. Tem um princípio que é chamado princípio da incerteza, e é da incerteza exatamente por isso. Porque se eu sei onde está, eu não sei para onde vai. E se eu sei para onde vai, eu não sei onde está. E isso entra naquele experimentinho das fendas, não? Que é um experimentinho mental. Se eu sei por que fenda passou, meu resultado do experimento dá uma coisa. Se eu não sei por que fenda passou, dá outra. E vejam que aí eu tenho um poder, que é decidir. Eu quero saber por que fenda passou, ou eu não quero saber. Ou seja, o resultado do experimento depende do que eu quero. Ui, que coisa tentadora. Uau. O resultado da minha vida depende do que eu quero. Ou seja, eu posso pegar uma situação que é do micromundo, do mundo quântico, e levar para o mundo social. Então esse é o tal do coach quântico. Exato. Isso é uma maneira incorreta de utilizar coisas que não funcionam em um determinado ambiente e aplicar de maneira irresponsável. Cria expectativa, ajuda. Pode ser que ajude, não? A pessoa acha. Acreditar, ter autoconfiança é importante. Se for nesse sentido, eu até dou uma colherzinha de chá. Mas é uma responsabilidade, porque pode criar situações arriscada. Não vai acontecer nada comigo porque a lei da atração, eu acredito que não vai acontecer nada, o cara se joga na frente de um trem e é atropelado, porque acreditou na lei da atração. E vejam que, voltando ao filme, não? Como eu sei por que fenda passou? Essa ideia também é uma ideia antiga, que vem da termodinâmica, que é um dos pilares da física. Não? Na termodinâmica, Maxwell, que foi um cara importantíssimo na física, que provavelmente teria sido o primeiro prêmio Nobel se não tivesse morrido jovem demais. Maxwell inventou... Tinha um sistema que eu falei termodinâmico, não? O mais quente é fria, o mais frio esquenta, e tudo vai ficar com a mesma temperatura. O Maxwell inventou mentalmente uma catraquinha que seletivamente deixava passar as coisas mais frias para o lado mais quente. Era uma catraca. E essa catraca funciona como esses motores brownianos que eu já comentei. E esse negócio ganhou o nome de demônio de Maxwell. Então, é um aparelho que não existe, que seletivamente pega aquelas moléculas desse gás desse lado, para mais quente desse lado, e leva para o lado quente. E então, o que vai acontecer? Esse lado esquenta mais e esse fria mais. Vai contra as leis da termodinâmica. Então, no experimento da fenda, eu teria que colocar uma espécie de demônio de Maxwell, não? Diabinho de Maxwell lá, que ia estar olhando. Só que como é que ele olha? Como é que a gente vê as coisas aqui? Luz. Apaga essa luz a ver se a gente vê alguma coisa. Não vemos, porque é escuro. Então, para eu ver por onde a partícula passou, eu preciso de uma lanterninha. Esse demônio tem que ter uma lanterna. Mas essa lanterna, a luz dessa lanterna vai interagir com esse elétron. Então, quando eu vejo com a luz por onde ele passou, eu vou tirar da trajetória original que ele tinha. Então, eu vou mudar o experimento. Então, tem uma explicação simples. Claro que esse demônio não existe. E no filme também não. Porque a luz
ele é pequenininho, a luz é a mesma, o ar é o mesmo. Não, essas coisas continuaram igual que no mundo macroscópico. Não? Esse demônio de Maxwell que você falou é engraçado porque é mais ou menos como as pessoas imaginam como uma geladeira funciona, né? Exato. Mas isso também me lembra de uma coisa. Nos X-Men lá, tem um personagem que chama Bob. Eu esqueci qual é o nome do super-herói dele, não importa. Que ele consegue congelar as coisas. Ah, sim. E aí eu tinha um amigo que ele faz física também, e ele fala que aquele ali é o super-herói mais poderoso, porque ele viola todas as leis da A termodinâmica. termodinâmica não existe para ele. A Elsa do Frozen. É, a Elsa do Frozen ganha do Thanos. Exatamente. Mas, de novo, a gente tem que abaixar a guarda. E falo mais, boa parte do público fiel desses filmes é gente que trabalha com física. Porque é uma maneira da gente... a gente vai falar, nossa, está tudo errado, mas é divertido, a gente se diverte. Ou pior, eles pegam e ficam... eu vejo um monte de canais no YouTube que são justamente pessoas assim, são tipo físicos, engenheiros, matemáticos, e que a diversão deles é ir lá e tentar fazer a conta de um jeito que faz o filme estar certo. Isso, também tem. E é muito diversão, é muito legal essas coisas. Mostrar, tipo assim, não, porque o Homem-Aranha, tá vendo? Ele levantou essa coisa aqui, que é um pedaço da Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade é feita desse material que tem essa densidade, e aí esse é o peso, então o Homem-Aranha tem exatamente essa força. Olha que legal. Ou seja, é uma maneira de físico ganhar dinheiro como influência. Porque nesses canais, quem fala de física tem muito seguidor. Então, vale a pena. Tá? Não pode ir muito estressado, não pode ir cobrando muito. Tem que imaginar. Uma forma que eu olho a coisa que, tipo, bom, a gente não conhece, então ele tá imaginando, quem sabe, né? E bom, tudo bem que essas histórias de quadrinho, o filme não segue exatamente nenhuma história de quadrinho, não? Já foi muito enriquecido, porque o cinema permite muitas mais. Sim. Mas os autores dessas histórias são corajosos, porque falar de uma coisa que tem um certo de dificuldade para a compreensão e de uma maneira que pode até passar, porque, por exemplo, os discursos dos metaversos, eles são discursos que um escrutínio crítico, muito exigente, eles não sobrevivem mais. Para a população leiga, pode passar de boa, mas ninguém vai sair de lá, tem que calcular isso aqui, a ver se está certo. Eu acho que eles erraram, um fator 2 na conta. Não, isso aqui é 5 ordens de grandeza menor. Não, as pessoas saem de lá com o bucho cheio de pipoca, com a Coca-Cola, rindo. Tem muita piadinha assim no filme, que é legal, que é para deixar leve uma coisa que não é leve. Isso me lembra, na verdade, de um filme que chama Invenção da Mentira. Você já viu esse filme, né? Esse filme é tipo, ele se passa num mundo em que ninguém sabe mentir. A humanidade desconhece o conceito de mentira. Eles só falam coisas absolutamente verdade. Então, não existem filmes. O entretenimento é tipo uma pessoa sentada na frente lá sendo filmada e ela tá tipo lendo um livro. E é um livro sobre tipo realidade absoluta. A Revolução Russa, a reprodução das formigas, coisas assim. E não tem tipo ficção, não tem metáfora, não tem... E aí tem um personagem que ele descobre que ele consegue mentir, que ele consegue falar coisas que não são. E aí ele chega e fala, por exemplo... ele tá tentando explicar pras pessoas, assim, o que é que ele tá fazendo, tipo, o que é uma mentira. E ninguém entende. Ele fala, não, por exemplo, vou dar um exemplo, ó. Eu sou um homem negro. E aí eles ficam tipo, eu não sabia que você era um homem negro, eu não tinha reparado. Aí ele, não, eu não sou um homem negro de verdade. Eu sou uma mulher. Ele, então você é uma mulher? Poxa, você nunca contou isso pra gente, que legal, parabéns. Ele, não é isso. E aí ele fica tentando fazer isso. E aí no final do filme, ele arruma um emprego fazendo filmes de ficção. Ele começa a fazer filmes lá que ele inventa umas histórias malucas. E as pessoas ficam tipo, nossa, eu não acredito que isso aconteceu. É recente esse filme ou não? É dos anos 2000. Ele eu gostei da ideia. É bem legal esse filme. É muito engraçado. E são, tipo, desde mentiras pequenas, quando alguém fala, tipo, tô feio nessa roupa, eles falam, tipo, sim. Aí ele aprende a mentir isso. Aí ele fica fingindo que a comida da mulher dele é boa e tal. E aí no final é engraçado, tem um plotzinho que eles têm um filho. E o filho dele também sabe mentir. Aí os dois falam, a comida tá ótima. Sim.
Mas é muito engraçado. Esse filme é muito engraçado. Porque, vendo esse filme, o que eu mais pensava era o quanto mentir é uma coisa tão natural pra gente, né? Pois é. E provavelmente é adaptativo. Com certeza. Porque você não pode... O pessoal da biologia, o bichinho da camuflagem, ele mente. E Exatamente. se não mentir, o passarinho vai comer. Então, tem todo esse... Tudo bem que não é voluntário, mas mentir faz parte do nosso arcabouço, que está de moda a palavra arcabouço agora. Arcabouço de sobrevivência, não? O tempo, Ah, sim. que está passando o tempo e Sim, o tempo da quântica. o tempo na quântica é um parâmetro. Não tem nem para frente nem para trás. O tempo... Então, tanto é que em mecânica quântica, por exemplo, quando a gente usa mecânica quântica para estudar reações nucleares, a gente utiliza para verificar que a coisa está certa a rebobinação, não? Ou seja, o que está acontecendo é de aqui para cá. Se eu fizer de trás para frente, eu tenho que obter a mesma coisa de partida. Essa invariância temporal é uma regra em mecânica quântica. E ele é um parâmetro. Não é uma coisa de, o passado não volta. Vejam que o passado não é o nosso passado, não? É um passado no âmbito quântico. O parâmetro tempo, ele vai para frente e para trás. Não tem, pelo menos na formulação matemática. A reversão temporal, ela está permitida. Tá bom? Será que é por isso que o cara consegue viajar no tempo, o conquistador? Talvez. Provavelmente. Porque ele tá no mundo quântico, ele consegue. Isso, É verdade. isso, é verdade. Ele tem a máquina do tempo dele lá. O tempo, eu posso estar em todos os tempos ao mesmo tempo. Ele fala um negócio nesse sentido, né? Que ele tá em todos os lugares, que ele esteve em todas as eras de destruição. Então, O que me deixa pensando, todo filme tem um vilão, e todo vilão tá em todo lugar destruindo tudo. Como que eles não se conhecem, né? Não faz uma reunião assim, Por que né? eles não fazem os Vingadores do Mal lá? Porque todo filme, e são uns vilões assim, tipo, não, vamos destruir a galáxia, vamos, sabe, vamos... o ego do pessoal do mal é maior. E outra coisa, cadê os outros Avengers? Por que não foram ajudar ele nessa... Estavam de férias? Eu acho muita falta de empatia. Pois é. Você tem que repartir o cachê depois do filme. É complicado esse, mas... Mas isso é uma coisa que eu sempre penso. Inclusive tem um vilão lá do Guardiões da Galáxia que é o Ego, que também era um cara aí que vai nos países, nos mundos... Nos países. Nos planetas. Eu com essa minha mania de ser terrestre, achando que só existe Terra. Mas enfim, ele também vai nos planetas. Todos eles fazem isso, a maioria deles, né? Exatamente. O Thanos ia lá, destruía. Nunca encontrou o Kang e o Conquistador? Por que não, né? Não sei, acho isso esquisito. Eu também acho. Mas... Não, é verdade, tem uma explicação disso. Uva! Na série do Loki, na verdade, eles mostram que ali foi quando começou a dar as coisas erradas. É porque antes tinha o cara lá. Porque a história, você sabe qual que é a história do Kang? Eu acho que eu vi uma vez, mas... Ele é basicamente assim. Tinha um cara, um cientista na Terra, que descobriu viagem no tempo. E esse cara... começou a viajar no tempo. Mas isso tem filme ou é quadrinho? Eles falam alguém relata em algum... Numa série da Disney Plus que saiu lá da Marvel, que era do Loki, que mostra. E aí, tinha esse cara que ele viajava no tempo, e ele começou a viajar no tempo, e ele começou a alterar o tempo, e causar vários problemas. E aí, ele foi criando várias variações dele, várias versões dele diferentes. E eles começaram uma guerra, né, no tempo. E isso tava destruindo linhas do tempo inteiro, matando gente e tal. Aí alguns deles se juntaram e falaram, gente, a gente tem que parar isso. E aí o que eles fizeram? Eles voltaram no tempo antes de inventar a máquina do tempo lá do cara e impediram aquilo de acontecer. E aí eles ficaram fora do tempo, criaram uma agência lá que fica responsável, são tipo policiais do tempo. Agência reguladora. Uma Comitê de ética. Exatamente. Uma agência reguladora. E aí sempre que causa a linha, tem uma linha do tempo principal, sempre que desvia, cria uma nova, eles iam lá e impedia, deletava aquilo. E aí ficava uma só. E aí com isso mantendo estável, o Kang de verdade nunca ia existir, ele não ia matar um monte de gente. Então ele só começou a existir quando deu errado, quando esse cara
parou de regular o tempo. E quando que deu errado? Quando nasceu o multiverso, junto com o Doutor Estranho, com o Loki. Aconteceu várias coisas ao mesmo tempo, mas foi isso, que a menina lá, a Loki menina, ela matou o cara que tava regulando o tempo. Lembra? Essa é uma série que eu acho que talvez você fosse gostar, professor. Loki. Vou ir atrás. Lá eles falam muito, essa agência reguladora do tempo e tem esse negócio de multiverso. Outra coisa do Doutor Estranho, que agora eu lembrei, que os multiversos tinham um label. Esse é o multiverso número 393. Sim. E aqui no filme, e eu acho que faz parte também do show, não? Acho que tem um momento no filme que a Janet fala assim, não, ele vai destruir não sei quantas linhas de tempo e vão morrer trilhões de pessoas. Só trilhões? Só trilhões, eu fico pensando, trilhões, é um número ridículo, trilhões, sabe? É infinito, porque... Mas eles precisam, eu acho que essa sensação de que as coisas são contáveis é relevante para o filme, não? Sim, quando você destrói uma linha do tempo, quando destrói um universo, você destrói todo mundo que já existiu, vai existir, existe. Exato, é muito... É verdade. Trilhões. Fala o CPF de cada um dos... E tem também tem outros planetas, né? Tem vida inteligente fora, tem Exato, civilização. é muito... mas tá bom, eu acho que trilhão é uma coisa que para uma criança é um número muito grande. É que para uma criança você fala, isso aqui é muito já, eles... O que sai de quanto eles podem contar já. Então imagina, falou trilhões, criança. Muita gente. Então. É muito engraçado. Gente, eu tenho um aluno de balé, é muito engraçado. Eu falo, vamos fazer abdominal, vamos fazer 20. Aí a gente faz, aí ele termina e ele fala, eu fiz 1000. E eu falo, nossa, você faz muito rápido, como você fez 1000? Aí tudo que eu faço, eu falo, vamos lá, vamos fazer 1 minuto. Aí a gente faz durante 1 minuto, aí ele termina e fala, já fiz 1000. 1000 minutos? Já fiz 1000. Tudo ele fez 1000 vezes. Esse minuto é que nem o tempo da formiga caindo. 1 minuto que demorou, para ele demora alguns anos. Exatamente. Isso é uma percepção também, que não é da mecânica quântica, é da relatividade. A relatividade do tempo. Mas tá bom, tudo física moderna. Mas, gente, meu aluno, eu realmente acho que o número mais alto que ele sabe é 1000. E eu acho que é por isso que ele sempre fala 1000. 1000 é muito. Eu acho que é o número mais alto que ele sabe que existe. Ou você tá subestimando ele. Às vezes, ele conhece muitos números e ele pensou assim, não, se eu falar um muito alto, se eu falar 1 milhão, ela vai saber que eu tô mentindo. Então 1000 é plausível, ele é grande, mas é plausível. Pode ser, tá tentando me enganar melhor, né? A minha mãe vive falando, já falei 1000 vezes que não é para deixar os brinquedos espalhados pelo quarto. Então, e ele faz a conta. Eu vi algumas vezes, 1000, então... Então isso que é 1000, deve ser isso, né? É isso aí. Faz sentido. Mas isso é engraçado, acho que a física é muito provocativa no sentido de mostrar o que a gente não consegue perceber naturalmente, né? Muito desafiadora por isso. E aí, por um lado, ela é muito interessante, porque são coisas que você jamais imaginava que você ia se deparar. E por outro lado, às vezes ninguém entende nada, né? Para falar a verdade, não? A física quântica, a mecânica quântica, até falei disso no Paint, não? Ela é muito complexa. A matemática, porque ela descreve uma realidade que não é a nossa, não tem trajetória na mecânica quântica. Aquilo que eu fiz com o celular, ele some aqui e aparece aqui. Ou ele foi para o universo paralelo e apareceu lá, ou ele passou por todos os caminhos possíveis. Todas essas explicações são plausíveis. Irrelevantes ou relevantes. O que interessa não é por onde ele foi, o que interessa é que ele estava aqui e agora está aqui. O que ele fez para fazer isso não interessa. E a gente tem que se adaptar com isso. Ou seja, tem que entender que é assim. E por isso que falei de Einstein. Não? Einstein foi um dos precursores da mecânica quântica, da física quântica. Mas ele acreditava que aquele princípio da incerteza, que não me deixa saber onde está e que velocidade tem ao mesmo tempo, e impede que eu saiba por onde passou, Einstein achava que não existia, que não era um princípio real, que era um princípio que aparecia de limitação de medida. Se eu tiver um equipamento de medida bom, esse princípio ia assumir. Então, ele tinha essa dificuldade. E voltando um pouquinho ao emaranhamento, ele é um dos pais da ideia do emaranhamento. Porque quando estava nascendo a quântica,
que toda essa explicação que a gente usa hoje para tentar dormir em paz, que é chamada de interpretação de Copenhague, porque foi Bohr um dos donos dessa interpretação, e Bohr era da Dinamarca. Tinha uns congressos que era um empresário da Bélgica, o Solvay, que era muito rico e que gostava de ciência. Ele convidava todos esses caras, Einstein, Bohr, Max Planck, Rutherford, todos esses físicos, Maria Curie, e reunia uns dias, comam pela minha conta e conversem. E em esses congressos tinha essa briga entre Einstein e Bohr para tentar entender que coisa acontecia no micromundo. E nesse congresso, foi nesse congresso que nasceu o paradoxo do gato de Schrödinger. Foi nesse congresso que nasceu um paradoxo que foi o que promoveu a discussão sobre emaranhamento quântico, que é o paradoxo de Einstein, Podolsky e Rosen. E era uma ideia que Einstein teve, baseado em uma conversa que teve com Podolsky e com Rosen também, que era, bom, eu não consigo saber onde está e que velocidade tem ao mesmo tempo, mas tem algumas leis da física que são universais. E se eu me apoiar nessas leis universais, sabendo uma das coisas desse aqui, eu consigo saber a do outro. Mesmo sabendo onde, por exemplo, pela conservação de momento linear, se eu sei a velocidade desse aqui, eu sei a velocidade do outro. E eu posso saber a posição. Ou seja, eu mido a posição de onde esse está e a velocidade eu calculo a partir da conservação de momento linear. Então eu sei as duas coisas. E fizeram um experimento no começo dos anos 80 que comprovou que essa relação existia. Ou seja, mexendo nesse aqui, esse aqui sabe. E por esse experimento, bom, esse experimento foi o que deu o Prêmio Nobel de Física do ano passado, que foi Aspect e esqueci o nome dos outros, não? Mas o experimento ganhou o nome de experimento de Aspect, que é um professor francês que ele fez um experimentinho e mostrou que um fóton com uma determinada orientação, dois fótons que estavam em uma condição inicial juntos, foram separados. Eu mexo nesse aqui e esse aqui percebe o que aconteceu com o outro. Instantaneamente. Meu Deus. Porque eles são fótons. E fótons se estão movendo com a velocidade da luz. Então, não teve tempo a luz de chegar em um ou outro. Ou seja, tem alguma coisa que acontece de uma maneira sutil, estranha, incompreensível para nós, mas acontece. E isso é a chave de outra coisa que também o pessoal do coach adora, a computação quântica, porque o cérebro funciona como um computador quântico. Não tem nada a ver. Computação quântica é outra coisa. Primeiro, ela se aproveita dessa troca de informação instantânea. E outra coisa é os estados possíveis, porque em computação o que a gente tem? 0 e 1. Então, 1 e 0, dois estados em quântica. Bom, no caso do gato de Schrödinger, dois estados, gato vivo e gato morto, mas no filminho aparecem um monte de homem-formiguinha na caixa de Schrödinger, não? Todos os estados possíveis que eu posso ter. Então, isso aumenta muito mais a possibilidade de agilizar cálculo, de produzir resultado. Imagine a vantagem que tem tudo isso para... Vai chover hoje ou não? Tem todo um programa que faz uns cálculos demorados. Às vezes o cálculo termina e já passou o dia. Então, o pronóstico de tempo, ele tem que ser feito com uma antecipação muito grande, porque... E essa antecipação muito grande prejudica, porque, sei lá, alguém pega agora e taca fogo em algum lugar aqui, a fumaça produz alguma coisa, condensa e chove. E eu tinha falado que não ia chover. Então, mas isso meu modelo não prevê. Por quê? Porque o modelo é chato, difícil, demora. Então imagina que eu vou incluir esses detalhinhos com uma coisa como computação quântica para a cura do câncer, para planejamento de tratamento, para um monte de coisas. Isso vai ser... Porque a computação, como existe hoje, ela está chegando no seu limite. O uso da estratégia digital 0 e 1 e o nível que também é um resultado da mecânica quântica. Se não fosse pela mecânica quântica, não teríamos microprocessador. Então, só que o tamanho que a gente está conseguindo do microprocessador hoje já está chegando no limite. Já não, porque tem
Tem restrições que a própria mecânica quântica estabelece. Então, se depender do filme, essas restrições não existem. Mas... Tá nos olhos de quem vê. Exatamente. Mas, enfim, para quem tá ouvindo o podcast, fica a advertência de que pessoas não são exatamente como fótons, tá? Sim. Nem como elétrons. E elas são distinguíveis. Exatamente. Então, esse princípio não vai funcionar desse jeito. Não dá pra pegar duas pessoas e tentar justificar isso da mesma forma que isso acontece. Então, só esse aviso pro telespectador. E acho que podemos ficar por aqui. Então, esse foi um episódio que eu não sabia nada nem do filme, nem do assunto. E espero que, assim como eu, você tenha aprendido muito também. Obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Inscreva-se no nosso canal e recomende pros amigos se você gostou do papo. Tchau, tchau. Tchau. E foi isso. Muito obrigado por nos ouvir. Siga a gente nas redes sociais para não perder o próximo episódio. Nós estamos no Instagram, no @poracaso.cast. Te vejo na próxima.